Oi, gente! A gente vai falar sobre a história da arte na Grécia. E para falar disso, a gente vai dividir em 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico. Essas são esculturas que exemplificam um pouquinho da história da arte em cada período. Esse é o arcaico, o clássico e o helenístico. Vamos entender um pouquinho das características de cada um deles? O período arcaico é o momento em que as cidades e estados começam a se estruturar na Grécia. A gente tem como característica da arte nesse período uma arte voltada para modelos civilizatórios. Os mitos e os heróis eram as referências para a sociedade grega. A gente pode perceber algumas características principais da arte arcaica por meio das esculturas. A característica das esculturas desse período é marcado por corpos rígidos, sem muito movimento, rostos genéricos, sem expressão definida, caracterizado por um sorriso arcaico. Tipo assim. Essa escultura aqui são dos gêmeos Cleopes e Biton. Segundo a mitologia grega, eles eram filhos da sacerdotisa Cidipe, que servia a deusa Hera, que era a deusa da maternidade, da mulher casada, do amor. Aí, não tinha, na ocasião, carros de bois para que a sacerdotisa transportasse a deusa Hera até o seu templo, e ela levou nos próprios braços. Em recompensa disso, pediu que a deusa abençoasse seus filhos com o melhor. E aí, os gêmeos morreram durante a noite, num sono tranquilo e de maneira serena. Eles são erguidos como mito e dignos de serem representados em esculturas porque eles foram um sacrifício para a deusa. Todo mundo da cidade vai estar falando bem deles, então eles vão morrer no auge da fama e da popularidade. As esculturas masculinas aqui eram chamadas de couros, homens jovens, e as femininas eram chamadas de coré, mulheres jovens. Repare que as femininas estão vestidas e as masculinas estão nuas. E elas também possuem cabelos cacheados. A busca pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro vai orientar os gregos a procurar por esculturas cada vez mais realistas. E para que elas fiquem realistas, elas precisam ter movimento, elas precisam parecer estar vivas. E é isso que vai acontecer no período clássico. O período clássico é o apogeu da sociedade grega, com um grande desenvolvimento na literatura, na filosofia e na arte. Na arte, a gente vê que a proporção, a harmonia, o equilíbrio, todos esses elementos que vão dar mais movimento, mais dinamismo, mais realismo para as esculturas são extremamente apreciados. Esse aqui é um exemplo disso. Essa obra é o Discóbulo e representa um atleta que joga discos. Retratar os atletas olímpicos era muito comum, afinal, os Jogos Olímpicos nascem na Grécia. E aí você perceba que o tronco dele está virado, o braço está na posição para o lançamento, você vê os detalhes dos músculos na panturrilha, no abdômen e nos braços também. Uma obra muito mais realista do que aquela que a gente encontra no período arcaico. No período clássico, nós temos o conceito de belo sublimado, que é a ideia segundo a qual o artista deveria retratar a realidade, mas ele deveria retratar mais bela do que ela realmente era. Ele deveria retratar um ideal. Já conseguimos realismo, já conseguimos movimento, já conseguimos proporção, mas ainda falta elementos para essa escultura parecer ainda mais viva, mais real, mais próxima da verdade e, portanto, mais próxima do belo e do bom. Para tanto, precisamos da emoção, da dramaticidade, da teatralidade. E tudo isso a gente consegue no período chamado helenístico, que é o período do apogeu de todos esses elementos. Também precisamos de um elemento invisível. Observe essa escultura aqui. Essa é a escultura Vitória Alada. Ela simbolizava proteção e estava sempre à frente dos navios. No caso dessa, a gente não tem a cabeça, provavelmente foi perdida. Mas observe os detalhes da roupa dela. Parece que tem mesmo um elemento invisível. Nesse caso, seria o vento e a água, que grudam o vestido na sua pele, deixando até transparente e transparecer o próprio umbigo dela. A gente tem no tecido um movimento muito mais real e muito mais dinâmico do que os presentes no outro período, além dos detalhes da asa.
Essa obra chama Laocoonte e seus filhos, e ela vai contar justamente a história de Laocoonte, que era um sacerdote. A primeira versão da história de Laocoonte na mitologia vai aparecer nos gregos, com Sófocles, que vai dizer que Laocoonte servia ao deus Apolo, e Apolo não queria que ele se casasse e nem que tivesse filhos. Como ele se casou e acabou tendo filhos, Apolo, em vingança, manda cobras atacar os filhos e Laocoonte vai morrer na tentativa de defender. Eis aí a dramaticidade da obra. Uma outra versão dessa história vai aparecer em Virgílio, que é um poeta romano, ele vai escrever Eneida. Nessa versão, Laocoonte está dando opinião acerca da guerra de Troia, no momento em que os troianos recebem um cavalo como presente. Laocoonte vai dizer, isso é uma artimanha de Ulisses e não é um presente para a deusa da cidade, a gente não deve aceitar. E aí depois de um tempo ele vai oferecer sacrifício para os deuses e vai sair do mar serpentes e vai atacar os filhos dele. Laocoonte vai novamente defender os seus filhos com muita bravura. Dá certo, todo mundo acaba morrendo, né? A gente percebe na imagem a dramaticidade, o vigor e o terror da cena, né? O drama está estampado nos músculos, está estampado no rosto da escultura e cada detalhe mostra a luta pela vida. É isso, gente! Para a arte naquele período, usamos a palavra techne, que significa técnica e habilidade, ou seja, embutir na obra tanto as suas habilidades técnicas quanto a alma e a memória. Conhecer a arte da Grécia Antiga é muito importante, porque vários movimentos artísticos que vão surgir posteriormente vão rememorar, vão relembrar e vão tentar recuperar alguns aspectos e conceitos e padrões de beleza surgidos na Grécia, como o Renascimento e o Neoclássico.